Salve, salve galera, Professor Marx com vocês, bem-vindos ao mundo da Química. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma função inorgânica, o sal. O sal é o resultado da reação entre um ácido e uma base. Ele é um composto iônico que tem uma parte positiva proveniente de uma base e uma parte negativa proveniente de um ácido, ok? Como por exemplo o Na2SO4 que nós estamos vendo aqui na nossa tela. O Na seria proveniente do NaOH e o SO4 proveniente do H2SO4, ok? Muito bem. Vamos ver como é que a gente faz essa reação de neutralização que origina o sal. A reação de neutralização é uma reação que ocorre entre o ácido e a base, formando sempre um sal e água. Nós temos neutralizações totais e parciais. O que seria a neutralização total? Neutralização total é aquela em que todo o H+ é neutralizado por OH-, como nesse exemplo em que nós temos a reação entre o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico, o NaOH, a base, e o H2SO4, o ácido. A primeira coisa que nós vamos fazer é a dissociação da base e a ionização do ácido, para a gente analisar os íons presentes. Então, para a base eu teria Na+, OH-. Como é que eu vou saber essas cargas? OH característico de base é sempre OH-, menos 1. Então, o Na que acompanha tem que ser Na+. Para o ácido, eu teria 2H+, e um SO4 2-. Por que 2H+? O íon característico do ácido é o H+, mas veja que na molécula de H2SO4 nós temos aqui 2 íons hidrogênios. Consequentemente, eu tenho um H+ e outro H+. Tá legal? Consequentemente, o SO4 tem que ter carga 2- para que a gente tenha aí a neutralidade entre as cargas, né? Então, 2 positivas e 2 negativas. A neutralização entre esse H+ e o OH- produz uma molécula de água, H+, OH-, H2O. Tá legal? Perceba que há sobra de um H+, e pela neutralização total, todo H+ e todo OH- tem que ser neutralizado. Para neutralizar esse H+, eu preciso de mais um OH-. Então, o que eu faço é dissociar a base mais uma vez. Então, eu teria outro OH- vindo da base para neutralizar esse H+ do ácido. Mas, para pegar mais um OH-, eu tenho que trazer outro Na+ aqui, tá legal? A neutralização entre o H+ e o OH- produz mais uma molécula de água. Ô, professor, mas eu posso fazer isso, quebrar de novo aqui a molécula? Posso. Eu só tenho que dizer que eu usei 2 vezes a molécula. Então, a gente põe um coeficiente estequiométrico 2 aqui, ó, indicando que o NaOH foi quebrado 2 vezes. Tá legal? Perceba que nós temos a formação de 2 moléculas de água e o restante é o sal. São 2 Na e 1 SO4. Note que as cargas se anulam. Uma positiva, outra positiva, são 2 positivas. Com 2 negativas aqui, houve anulação total das cargas. E nós teríamos como sal o Na 2 vezes e o SO4 uma vez só. Tá legal? Esse sal formado na neutralização total é um sal que não apresenta H+, nem OH- na sua estrutura. É um sal chamado de sal neutro. Tá ok? Esse exemplo, um sal neutro por não ter nem H+, nem OH- na sua estrutura. Na neutralização parcial, o que ocorre é que vai haver H+ ou OH- sem ser neutralizado. E como é que eu vou saber se ela é total ou parcial? O exercício tem que te dar indícios disso. Eu vou usar o mesmo exemplo anterior, NaOH mais H2SO4. Só que neste caso o exercício fixou para a gente a quantidade de NaOH que eu podia utilizar e a quantidade de H2SO4 que eu podia utilizar. Eu só posso quebrar um de cada um. Então, eu vou fazer a dissociação de 1 da base e de 1 do ácido, dando 2 do H+, e 1 do SO4 2-, que seria a quebra dessa molécula. Neutralizo o que é possível. No caso, esse H+ com esse OH- produz uma molécula de água. Esse H+ sobrou, mas eu não tenho como neutralizá-lo, uma vez que eu só posso usar o NaOH uma vez e já foi utilizado. Então, eu teria a formação
de uma molécula de água e o restante formaria o sal. Note mais uma vez que as cargas se anulam. Uma positiva do Na, uma positiva do H, são duas positivas. Com duas negativas do sulfato, há uma anulação total das cargas. Então, o sal gerado seria o NaHSO4. Tá legal? Na neutralização parcial, vai haver sempre a formação de um sal ácido ou sal básico. O que é isso? Sal ácido é aquele sal que sobra H+ na sua estrutura. E sal básico é aquele que tem OH- na sua estrutura. Nesse caso, pela sobra de um H aqui na estrutura do sal, eu teria um sal ácido. Tá legal? A fórmula do sal pode ser obtida a partir da reação de neutralização ou diretamente a partir dos íons, baseando-se na igualdade entre as cargas positivas e negativas. Nesse exemplo, eu teria magnésio e fosfato. Tem que haver igualdade de cargas e não há. São duas positivas e três negativas. Eu tenho falta de carga positiva, então eu vou repetir a espécie positiva. Agora eu fiquei com 4 positivas e 3 negativas. Agora eu tenho falta de carga negativa. Eu repito a espécie negativa. Então são 6 cargas negativas agora e 4 positivas. Não há igualdade ainda. Então está faltando carga positiva. Nós vamos repetir a carga positiva. Dessa forma eu tenho 6 positivas e 6 negativas, gerando Mg3PO4, 2. Tá legal? Foram necessários 3 íons magnésio e 2 íons fosfato para que houvesse a neutralidade entre as cargas. Ok? Esse é o fundamento da formulação de um sal. Para a gente obter a fórmula de um sal, esse é o fundamento. Igualdade entre cargas. Existe uma forma mais rápida de se fazer isso. Eu vou te dar essa dica de como se faz. No exemplo, magnésio e fosfato. Nós podemos usar o número da carga como índice do íon contrário. Como assim? Esse 2 seria usado como índice do fosfato e o 3 como índice do magnésio. Nós teríamos Mg3PO4, 2. Note que a gente chega na mesma fórmula, tá legal? Mas isso aqui são aquelas manhas, aquelas dicas que a gente dá. É importante que você entenda o fundamento, igualdade entre cargas positivas e negativas. Porque na dica, você tem que tomar alguns cuidados, como esse aqui, por exemplo. Se eu fosse montar um sal entre o íon chumbo 4+, e o íon carbonato, o CO3, 2-, se a gente fizer o cruzamento das cargas, 4 para o carbonato, 2 para o chumbo, nós teríamos a formação do Pb2CO3, 4. Mas note, os índices 2 e 4 podem ser simplificados. Então, eles devem ser simplificados e o sal seria Pb1CO3, 2, certo? Nós simplificamos, nós dividimos por 2 o 2 que estava aqui e o 4 que estava aqui. Como 1 a gente não costuma anotar, o sal seria o PbCO3, 2. Tá ok? Essa aula vai ter uma continuidade, nós vamos ter mais uma parte aí, que é a parte de nomenclatura de sais e as suas classificações, mas isso fica para uma próxima aula, tá legal? Para você, um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.